por dentro das transformações. O governo de Mato Grosso investe na segurança. 107 novas viaturas foram adquiridas, sendo 87 para o interior do estado. Nenhuma cidade do interior será esquecida. Vai dar guarida para os policiais, dar assistência ao município. Dinheiro apreendido no tráfico é investido na segurança pública. Mais de 6 milhões de reais resgatados de organizações criminosas estão sendo aplicados na compra de armamentos para as polícias. Vem muita transformação por aí. Acompanhe. Governo de Mato Grosso. Estado de transformação. Olá para você que nos acompanha em mais uma entrevista aqui no RDTV. Agora eu converso com o diretor-presidente da Rota do Oeste, Paulo Meira Lins, concessionária que é responsável pela duplicação, recuperação, manutenção da BR-163. Vamos falar um pouquinho sobre essa iniciativa. Olá, Paulo, e obrigada pela presença aqui no RDTV. Olá, eu que agradeço pelo convite e cumprimento todos os internautas do RDTV News. Paulo, me fala um pouquinho sobre esse processo de concessão da BR-163, né? O leilão aconteceu lá em novembro de 2013, me corrija se eu estiver errada, e de lá para cá o que mudou? Correto, é um processo bastante recente, essa é uma concessão de 30 anos, né? Todos os investimentos serão feitos ao longo desse período, a gente espera trazer aí uma transformação grande para a BR-163, com a duplicação, com os serviços que nós prestamos na rodovia, mas essa é uma transformação que acontece ao longo de 30 anos. Então a gente começou com um leilão em novembro de 13, em março de 14 o contrato de concessão foi assinado e logo um mês após nós começamos aqui os trabalhos, montamos a concessionária aqui no Mato Grosso, que fica sediada em Cuiabá, e começamos aí os trabalhos. Então temos aí pouco mais de 1 ano e meio de vida e serviços prestados aos usuários da BR-163. Nossa concessão abrange 850 quilômetros, né, vai de Sinop até a divisa com Mato Grosso do Sul. Nós prestamos serviços operacionais, que são serviços de guincho leve, guincho pesado, ambulância, atendimento ao usuário, ao longo de todo esse trecho. Né, são 18 bases de atendimento ao usuário, com mais ou menos 50 quilômetros de distância entre elas. E nós fazemos obras em 453 quilômetros dessa rodovia. Nós fazemos obras de Posto Gil até Sinop, no norte, né, e de Rondonópolis até a divisa com Mato Grosso do Sul, no sul. Né. Recentemente, agora em agosto de 2015, a NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é o nosso regulador, nos determinou que assumíssemos um trecho de 108 quilômetros entre Cuiabá e Rosário Oeste. Esse é um trecho extremamente crítico da rodovia, né, que estava sob a gestão aí do DENIT, não só a manutenção e a recuperação da pista existente, mas a duplicação. Então nós assumimos e fizemos alguns trabalhos aí em caráter emergencial nesse trecho, né, inclusive assumimos o compromisso público de iniciar a cobrança de pedágio só depois que todos os buracos dos 108 quilômetros estivessem tapados, e cumprimos esse compromisso. Hoje, esses serviços emergenciais estão executados e nós vamos continuar aí com a recuperação desse trecho e esperamos que no futuro possamos fazer a duplicação desse trecho também. Então serão mais 108 quilômetros. Existem 174 quilômetros entre Cuiabá e Rondonópolis, que estão sendo duplicados e recuperados pelo DENIT. Já haviam contratos celebrados, né, construtoras trabalhando. Eu acredito que já tenha lá em torno de 40 quilômetros de pistas duplicadas, e esse trecho deverá ser recuperado integralmente pelo DENIT. A concessionária, para que as pessoas não confundam. Isso, é importante sempre deixar isso muito claro. Né? A concessionária, a pedido também da NTT, assumiu a obrigação de fazer, a partir de outubro, uma conserva nesses 174 quilômetros por 9 meses. Então é basicamente a atividade de tapa-buraco para garantir o mínimo possível de impactos, fluidez e segurança nesse trecho da rodovia. Importante que seja dito, né? Porque alguns dos nossos usuários que estão no norte do Mato Grosso não estão olhando o que está no sul do Mato Grosso, e a gente está concentrado ao longo de 2015 em obras no trecho sul. É natural,
se concentra aí uma grande frente de obras e depois abre-se uma grande frente de obra em outro trecho. Para não abrir várias obras. Isso, a 163 é uma rodovia gigante, né, de uma rodovia do tamanho do Brasil. São 850 quilômetros, então não é possível abrir várias frentes de obra de duplicação ao mesmo tempo. Então a gente se concentrou inicialmente no trecho entre Rondonópolis e a divisa com Mato Grosso do Sul. Rondonópolis é um gargalo, né, o acesso ao terminal de grãos da LL, que fica ali mais ou menos no quilômetro 94 em Rondonópolis, é um grande gargalo da rodovia, então nós nos concentramos em duplicar esse trecho. E temos a felicidade de poder dizer ao nosso usuário que agora no primeiro trimestre de 16 entregaremos 125 quilômetros de rodovias duplicadas nesse trecho entre Rondonópolis e a divisa com Mato Grosso do Sul. Depois disso, novas frentes devem ser abertas? Sim, aí depois disso nós vamos nos mobilizar no norte do Mato Grosso e começar as obras a partir de Nova Mutum. Finalmente, para a região Médio-Norte receber essas obras. Sim, mas logo que nós entramos, aí já fazendo um balanço desse 1 ano e meio de concessão, a gente procurou nos concentrar em 3 gargalos. O primeiro gargalo era a rodovia dos imigrantes aqui em Cuiabá, 28 quilômetros em estado absolutamente crítico. Precário. Quem se lembra aí, em 2014 o caminhoneiro demorava em média 4 horas para atravessar a rodovia dos imigrantes, ou seja, uma extensão de 28 quilômetros. Então nós fizemos o recapeamento integral da rodovia dos imigrantes, a sinalização da rodovia e temos uma equipe de serviços focada na rodovia dos imigrantes. Então, hoje o caminhoneiro leva em média meia hora, de meia a 1 hora, que é o adequado, para ultrapassar esses 28 quilômetros de pista simples, né? Então, esse foi o nosso primeiro foco de atuação. O outro foco foi um trecho entre Posto Gil e Nova Mutum, um trecho de 86 quilômetros que também estava num estado de pavimento extremamente crítico. A média de velocidade nesse trecho era de 15 quilômetros por hora. Então nós fizemos a recuperação integral desse trecho. Hoje quem roda ali de Mutum até Posto Gil pode perceber aí a transformação que foi feita. E o outro foi o acesso ao terminal de grãos da LL no sul e que nós continuamos a fazer as obras de duplicação. Que vai ser entregue agora no primeiro trimestre de 2016. Exato. Diante de todas essas iniciativas, todas essas frentes de trabalho, quanto que a Rota do Oeste já investiu em rodovias no estado de Mato Grosso? Um pouco mais de 1 ano e meio nós investimos 1,2 bilhão de reais, né? Nossa obra no Mato Grosso é a maior obra civil em curso no estado. Em 2015, no pico das obras, nós empregamos mais de 5 mil pessoas, empregos diretos e indiretos. Tivemos aí 826 equipamentos trabalhando e o resultado, quem passa ali de Rondonópolis até a divisa com Mato Grosso do Sul já começa a perceber, né? São 16 dispositivos, que são aqueles trevos, trombetas, retornos em desnível, o acesso ao novo aeroporto de Rondonópolis foi construído. Então, tudo isso já está aí em vias de ser entregue para o usuário da BR-163 e a gente espera continuar aí nos próximos anos. Nós temos 5 anos para fazer todas essas obras, né? Então a gente espera aí nos próximos anos poder continuar com essas entregas de obras de duplicação e continuar a aperfeiçoar a recuperação e manutenção do pavimento existente. A concessão foi de 6 bilhões e 800 milhões de reais, é isso? Nós temos 6,8 bi a investir ao longo dos 30 anos, né? Mas a maior parte desse investimento é feita no prazo de 5 anos por conta das duplicações. De quanto será feito nesses 5 anos? 3,9 bilhões. E isso é mais do que suficiente para se investir nas estradas? Esses recursos são recursos adequados, são recursos que cabem nas obrigações de duplicação e recuperação que a concessionária assumiu, né? Eles são, em parte, financiados por recursos da própria concessionária, em grande parte pelos recursos dos pedágios que são arrecadados na rodovia. Então, o pedágio que é arrecadado na rodovia vai diretamente em forma de investimentos, né, para a rodovia e financiamentos públicos, né, o BNDES,
o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal. Paulo, me fala um pouquinho sobre os trabalhos de recuperação, mais ainda de recuperação do caso da rodovia dos imigrantes que você citou. A situação das estradas foram encontradas piores do que a concessionária pudesse imaginar? Olha, a estrada como um todo foi passada para o privado num estado bastante crítico, né? Principalmente a parte de pavimento, que é o que mais incomoda o usuário. Então a gente está aqui qualidade, espessura, o material usado. Muitos buracos, né, pouca manutenção. Então nós aí começamos com um programa gradual, mas consistente, de recuperação e manutenção desse pavimento, né? Porque rodovia não é só recuperar e duplicar, é manter, fazer a parte de manutenção. Por isso 30 anos de concessão, né? Nós estamos fazendo a manutenção e continuaremos, e espero que essa transformação comece a ser percebida pelo usuário da rodovia. Você citou a questão dos pedágios, que são um instrumento da própria concessionária de manter e reverter esse dinheiro no próprio investimento da pavimentação. Quantas praças temos em Mato Grosso? Quais já estão funcionando? Temos 9 praças ao longo de todo o trecho. São praças aí mais ou menos 100 quilômetros de distância uma das outras. São praças em trechos rurais, né? Não são em trechos urbanos, de forma a minimizar impacto aos municípios e às comunidades que residem, que fazem viagens de pequena distância, né? E todas as praças já estão funcionando. Nós abrimos as praças em 6 de setembro agora de 2015, abrimos 8 praças e uma praça no dia 26 de setembro de 2015. Qual é o custo desse pedágio? Inicialmente, se eu não me engano, no leilão era de pouco mais de R$ 2,50 e agora está em pouco mais de R$ 4,50. Por que essa mudança no valor? O usuário é cobrado por quilômetro, né, nas praças de pedágio. Então, é 4 centavos, 4,53 centavos por quilômetro. Ou seja, o usuário que roda 100 quilômetros e passa por uma praça de pedágio paga R$ 4,53. A tarifa de leilão, que foi os R$ 2,64, que foi ofertada com 52% de desconto, né? Poucas pessoas sabem, mas a tarifa teto ofertada pelo governo federal foi R$ 5,50. Então a Rota do Oeste se sagrou vencedora com desconto de 52%. Ela era uma tarifa com a database de março de 2012, que foi a data em que os estudos de viabilidade do governo federal foram desenvolvidos. Então, para o início de cobrança em setembro de 2015, há o reajuste pelo IPCA. Então, praticamente R$ 1 do que foi reajustado a mais foi reajustado por conta do IPCA no período, né, por conta do impacto inflacionário nesse período entre março de 2012 e setembro de 2015. Né. O restante disso foram contrapartidas de novos investimentos que a Agência Nacional de Transportes Terrestres entendeu de interesse público e pediu, obrigou que a concessionária o fizesse. E como esses contratos são contratos que prevêem um reequilíbrio econômico e financeiro, esse reequilíbrio econômico e financeiro foi dado nessa diferença de tarifa para que esses investimentos possam ser feitos. E os investimentos são a recuperação dos 108 quilômetros entre Cuiabá e Rosário Oeste, um trecho importante de 2,3 quilômetros ali entre o Trevão de Rondonópolis e o início das nossas duplicações em Rondonópolis até o acesso ao terminal de grãos da LL. Essa conserva que vai ser feita agora nos 174 quilômetros, né? 30 retornos em nível que vão ser incluídos na rodovia, que não estavam previstos no progresso. Foi feita uma readequação. Isso. Ou seja, são todos bens públicos que serão colocados à disposição do usuário. A importância dessas obras, me fala um pouquinho, Paulo, uma vez que, além do escoamento de grãos, da produção do agronegócio de Mato Grosso, a BR-163 também é conhecida pelo número de mortes, número de acidentes que ocorrem, não só por imprudência dos motoristas, mas também por causa da conservação dessas estradas, da má conservação dessa estrada. Vocês têm o entendimento da importância social que vocês têm por estado de Mato Grosso? Sem dúvida. A BR-163
não é só uma concessão de rodovias. A concessão de rodovias, ela salva vidas, né? São duas coisas que fazem com que isso aconteça. São os investimentos na duplicação e na recuperação, na melhoria do pavimento e sinalização, que tornam a rodovia mais segura, né? A BR-163 é a rodovia que mais tem colisões frontais no Brasil, né? E colisões frontais, principalmente quando se envolve tráfego pesado, e o nosso perfil de tráfego é 68% de carretas, pesado. Muito pesado, em geral acarretam a morte. Né? Então, esses investimentos em recuperação e duplicação reduzem muito isso. A gente já pôde notar uma redução só com os trabalhos de recuperação e sinalização. E o outro aspecto que é fundamental, que poucas pessoas percebem, mas que a concessão rodoviária traz, é a quantidade de serviços associados, guincho leve, guincho pesado e o atendimento médico, a ambulância. Né? Boa parte dessas mortes, dessas fatalidades são evitadas pelo atendimento rápido que é dado através de nossas ambulâncias. E garante trafegabilidade também, né? Sem dúvida. E a remoção, por exemplo, de carretas da rodovia, que antes se levava meio-dia, 10 horas, agora nós conseguimos fazer aí em poucos minutos ou menos pouco mais horas. de uma hora, né, para remover uma carreta pesada em um serviço gratuito. Ou seja, já está incluso no que o usuário paga de pedágio. E o resultado de tudo isso é que nós tivemos até agora uma redução de 30% dos óbitos na rodovia. Paulo, caminhando para o final da nossa entrevista, eu gostaria que você me comentasse como está o relacionamento com o próprio governo, né? Uma vez que a BR-163 aí corta um monte de município, vários municípios de Mato Grosso, e o governo do estado tem que dar também esse suporte para a garantia dos trabalhos. Sem dúvida. O relacionamento com o governo do estado é excelente. É uma rodovia federal, né? O nosso regulador, a agência que nos fiscaliza a ANTT. Revê o nosso contrato é a ANTT, então a gente tem aí um regulador federal, numa rodovia federal, mas nós atendemos o usuário do Mato Grosso. Então temos um relacionamento com o governo do estado e com os 19 municípios que nós cortamos, né? Então o relacionamento é muito bom, muito no sentido de cooperação, né? Porque a 163 é a grande artéria do estado e, sem dúvida, após a duplicação, após todas essas obras de recuperação, a 163 vai ganhar ainda mais importância como a grande via de transporte, escoamento de grãos e transporte de pessoas e bens, não só para o estado do Mato Grosso, mas a ligação do Mato Grosso com o resto do Brasil. Lógico que há uma ansiedade dos prefeitos, principalmente, e dos representantes do Legislativo, deputados, sentem essa cobrança, às vezes até mais pesada, com a mão mais pesada em relação à entrega dessas obras? A cobrança é muito grande, né? O que a gente tem procurado é ter um relacionamento bastante transparente, informando os prefeitos das nossas obrigações contratuais, ouvindo, discutindo soluções, e buscando, na medida do possível, com as limitações que nós temos dentro do nosso contrato, atender às demandas do governo do estado e dos prefeitos. A gente tem pautado sempre esse relacionamento pela transparência, né? E acredito que aí, ao longo desses 5 anos, a gente vai aí desenvolver um relacionamento de confiança, não só com o usuário, mas com os governos do estado e dos municípios. Para a gente encerrar nosso bate-papo, a gente sabe que a Rota do Oeste tem a Odebrecht que lança essas obras. E a Odebrecht foi citada na Lava Jato. Isso influencia na realização das obras em Mato Grosso ou não respinga de maneira alguma no andamento dessas obras? Não, até agora não há influência. A Rota do Oeste é uma empresa da Odebrecht Transport, que é uma empresa separada dentro da organização Odebrecht, né, que tem um grande conglomerado de empresas, que não tem qualquer envolvimento com a questão da Lava Jato. Das investigações? Isso, uma empresa completamente separada, que tem outros acionistas que não só a Odebrecht, que tem um sistema de governança bem definido, investimentos e financiamentos também separados do resto do grupo. Então, não deve responder. Não imaginamos que haja
impacto, não tem havido até agora, e a gente tem continuado a fazer as obras e a prestar nossos serviços normalmente. Falamos então dos serviços da BR-163, gostaria que você repassasse o telefone aos usuários, caso eles precisem de um guincho, de uma ambulância, né, para fazer uso desse serviço que a Rota do Oeste oferece. Com certeza. Nosso serviço de atendimento ao usuário funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e pode ser acessado facilmente pelo 0800 065 0163. Vamos lá, 0800 065 0163, caso você queira garantir esse serviço. Precisa do serviço, pneu furou, precisou de um guincho, precisou de uma ambulância, basta ligar nesse número, é isso, Paulo? É isso aí. Tá certo, Paulo, a gente agradece a sua presença aqui na RDTV. Eu que agradeço. Bom, é isso. Você continue com a gente no portal RD News e também no canal do RDTV no YouTube. Para acessar tudo isso, basta digitar o endereço rdnews.com.br/RDTV. Sugira novas entrevistas, compartilhe essa. Vejo você numa próxima. Até lá.